Audiobook Chaves da Consciência, a reconexão com o mundo interno. Capítulo 3, Mudando a frequência. Não devemos esperar que o mundo mude, mas devemos fazer com que a mudança ocorra em nós. A existência é uma sobreposição de camadas reais e irreais. Quando a nossa mente cria, aquilo se concretiza. Nós somos a nossa consciência e ela é nosso eu superior. Onde nos estabelecemos, ele se fixa. Por isso, o perigo das crenças limitantes. Quando temos o pensamento voltado para o infinito, vemos que não há limites ou barreiras. Tudo o que acontece na nossa vida é uma projeção do interno para o externo. Nós recolhemos o externo, processamos e devolvemos. O problema é como devolvemos. Todas as energias são transmutadas. Então, nosso corpo vibra em uma determinada frequência, dependendo da expansão da nossa consciência, e essa frequência é atrativa, é um campo magnético que atrai a mesma frequência. Esse processo é uma luta que não pode ser vencida. A única forma de superar isso é quando compreendemos que a nossa consciência é uma entidade num nível superior ao nosso em termos de frequência. Então, cessamos esse embate com a nossa própria frequência, retornando para nós. Tudo o que pensamos volta para nós. Entretanto, cessamos esse processo quando compreendemos que passamos a ser o observador dessa cena e percebemos o quanto ela é infrutífera. Agora conscientes, sabemos que podemos nos reprogramar. A reprogramação não é uma coisa complicada, nem um processo extremamente elaborado. É algo tão simples que as pessoas não percebem e acham que, pela simplicidade, aquilo não merece atenção. Temos que ter a consciência que somos nós que estabelecemos o padrão vibratório no nível pessoal, reverberando de forma interna para externa a nossa frequência. Quanto mais clara ela for, maior será a vibração. Quando se consegue elevar a consciência para um padrão vibratório superior, a vibração aumenta exponencialmente até um ponto em que ela cessa. Este é um estado de pós-nirvana. A consciência se torna algo absoluto, incomensurável. O ideal é o desenvolvimento deste estado em vida e a elevação do padrão vibratório frequencial da consciência se estabelece através de disciplina. A mente não consegue acompanhar esse processo. Desse modo, em determinado ponto, acontece a dissociação da mente com a consciência. Mas, como sabemos, a consciência é o que mantém este estado de materialidade, assim como mantém, ela recolhe. O julgamento não tem data, ele é imediato a cada ato, pensamento, cada ação. Muitas coisas acontecem. O segredo é que jamais conseguimos controlar tudo. Então o correto é deixar o fluxo seguir o que ele tem que percorrer. Basicamente é assim. O que vemos passa a existir quando interpretamos aquilo e fazemos o juízo de valor sobre aquela coisa, mesmo sabendo que ela pode ter um valor pré-existente. O que importa naquele momento é o valor que tem para a pessoa naquele determinado momento. Isso tem a ver com frequência. Intuição e criatividade. Uma pessoa está andando na floresta e vê um tronco caído e pensa: alguém cortou ou o vento derrubou. Outra pessoa passa, olha aquele tronco e já vê o que ele pode ser. Nossa, posso transformar isso em uma mesa. O tronco é o mesmo, mas as pessoas têm uma frequência diferente e, por isso, uma delas tem a visão mais ampliada, vê mais possibilidades do que a outra, porque tudo tem a ver com intuição e criatividade. Este é o segredo.
Por esse motivo, castram a criatividade das crianças e propagam que intuição é misticismo e não existe. A pessoa que é muito criativa vê o que os outros não veem. A partir do momento que a pessoa começa a fazer coisas que todo mundo faz, ninguém a percebe, pois ela entra no inconsciente coletivo. Mas as pessoas criativas vibram em uma frequência superior. Quando saímos desse inconsciente coletivo, é a hora que falamos: opa, o que eu estava fazendo que não percebi? Estou seguindo a manada, repetindo as mesmas coisas. Esse tipo de escape é intuição e criatividade. O racional tem um limite para trabalhar com esse tipo de situação porque não tem a condição de romper essa estrutura. Apesar de que isso parece um paradoxo quando analisamos as pessoas superinteligentes. Parece que elas estão acima da média, porém, não. Estão dentro da mesma estrutura, um processo acima das demais, mas basicamente dentro da mesma estrutura. Este é o limite do racional, que só vai até onde ele entende. Acima disso, vem a criatividade, aquela pessoa que extrapola o senso comum e cria coisas diferentes. Nesta mesma floresta, vem outra pessoa, vê o mesmo tronco, ajoelha e fala: que este elemental esteja bem. Qual é a nossa frequência? Ela está parametrizada pelas nossas crenças e dogmas, sendo que este o nosso limite consciente e inconsciente. Porque, por exemplo, quando éramos crianças e nossos pais nos diziam certas coisas, não sabemos o quão fundo aquilo foi gravado em nós. Hoje temos certas atitudes e dizemos: por que eu fiz isso? Tudo está na mesma estrutura, na mesma linha, é literalmente uma sobreposição, e a percepção que a pessoa tem mostra o que se tornará realidade para ela. Aumentando o nosso gradiente de consciência, veremos um outro nível de existência dentro da mesma estrutura. Depois, ao aumentar novamente o gradiente de consciência, acessaremos uma terceira forma de manifestação da vida. O segredo é este: formas de manifestação da vida. Não é outra vida, são formas de manifestações distintas. O segredo é o rompimento de todas as crenças, dogmas, paradigmas e a abertura da mente para o desenvolvimento de um trabalho aprofundado, utilizando-se da meditação e colocando tudo em prática, porque temos que pôr em prática aquilo que acreditamos. Se alguém medita pedindo paz, quando sair à rua, deve desejar paz para todo mundo e ser essa paz. Então, a paz se manifestará para ela. A chave é esta em relação à lei da atração, ação e reação, pois são todos processos idênticos. Ao vibrar, emitimos uma frequência que esbarra em algo. Essa energia retorna para o emissor na mesma vibração. Ódio com ódio, inimizade com inimizade, etc. Quando alguém chega em casa e diz: quero meditar e encontrar a paz porque lá fora está um caos, não percebe que ela mesma faz parte deste caos. Ao sair na rua e desejar paz, harmonia e tranquilidade para todos, será esta a frequência que ela vibrará, sendo que esta mesma frequência retornará na forma de sincronicidades, pois as sincronicidades estão totalmente dependentes do nosso estado vibracional e de consciência. As máscaras. O processo é esse. Não devemos esperar que o mundo mude, mas devemos fazer com que a mudança ocorra em nós. Ao começar a ver as coisas de uma forma diferente, tirando as máscaras, mostramos nossa verdadeira identidade, porque a verdadeira identidade está ligada ao pertencimento. Quando usamos uma máscara e não manifestamos quem somos, nada dá certo, porque o pertencimento está ligado à nossa essência
E se não estamos manifestando-a, então não estamos no pertencimento. Estaremos sempre deslocados. Infelizmente, muitas pessoas agem assim como uma forma de mecanismo de defesa, de autopreservação. Mas isso é porque estão sempre reagindo ao mundo externo e não prestam atenção ao que vem de dentro. O mundo não vai mudar. Somos nós que o veremos de outra forma, e só temos essa vida para fazer isso, este instante. A manifestação dos padrões da vida está inteiramente ligada à forma como vemos nossa realidade. Somos nós que decidimos, pois se vemos graça em tudo, essa graça faz parte de nós. Por outro lado, se vemos ódio em tudo, este ódio também faz parte de nós. A sombra do homem se manifesta quando ele se expõe à luz. Quanto maior a luz, maior a sombra. A questão não é se livrar dessa sombra. Metaforicamente falando, para eliminar sua sombra, a pessoa sai do sol para perto de uma árvore com uma sombra ainda maior que a sua. Se esse é o mundo que nos foi dado, é uma pena desperdiçá-lo com frivolidades, desejos pueris, sonhos mesquinhos. Como avaliamos a humanidade? Inseridos nessa polaridade, devemos observar que quando o mal se manifesta em grande potencial, há um ser de luz encarnado vibrando na mesma potência. Inconscientemente, há um equilíbrio de forças. Se não fosse assim, o mundo já teria se destruído. Mas as pessoas são escravas do tempo. O que vamos fazer amanhã não importa. O importante é o que estamos fazendo agora. Estamos nos purificando, elevando nossa consciência, harmonizando os chakras, os campos energéticos? Quando fazemos isso, estabelecemos o processo químico favorável. As células e os órgãos reagem nessa frequência. Um campo harmônico ressoa uma harmonia interna.